Olá, ouvintes! Sou Ronaldo Anunciação e acompanharei vocês nessa empreitada de conhecimento, escrita e produzida pelo professor Leonardo Campos. No terceiro podcast da primeira temporada da série Comportamento Organizacional em Perspectiva, trouxemos considerações sobre liderança e motivação em Um Sorriso da Mona Lisa. Mais uma vez, teremos como convidados um grupo de estudantes da disciplina Comportamento Organizacional da UniFTC. Indivíduos que contam as suas reflexões sobre o filme em associação com tópicos trabalhados em aula. Ouçam, aprendam, reflitam e compartilhem essas ideias, combinado? Para começar, o professor Leonardo Campos vai trazer em linhas gerais a estrutura narrativa do filme. Professor, conta para os nossos ouvintes um pouco sobre a trama e as reflexões trazidas para comportamento organizacional. Bom, em Um Sorriso de Mona Lisa, a gente pode considerar o filme do gênero drama. É uma narrativa de 2003 e neste filme a Julia Roberts ela interpreta uma professora que, recém-formada, vai trabalhar numa escola extremamente conservadora nos Estados Unidos, uma escola frequentada por mulheres brancas que tinham acesso à educação. Então é um filme de um contexto bem específico, né? E que antecipa algumas questões do feminismo, as ondas do feminismo que iriam aparecer depois. Então ela interpreta a Catherine Watson, que é uma professora progressista, visionária. Ela aplica questões de inovação, e inovação a gente fala muito em tecnologia e tudo, mas no contexto de Um Sorriso de Mona Lisa, ela inova na educação. Então nós temos os materiais didáticos tradicionais que ela não deixa de lado exatamente, mas ela traz considerações mais, digamos assim, ela trabalha com metodologias ativas, que tem uma terminologia recente, mas ela aplica isso na sala de aula. Então a gente tem a arte clássica e tudo mais, e ela vai trazendo elementos da arte moderna, outras formas de se contemplar a arte. E um aspecto bem específico da Catherine é justamente viver a arte, pensar a arte, refletir, ampliar o senso crítico e se permitir entender que estavam fazendo faculdade, aquelas garotas da escola estavam ali da faculdade, estavam cursando História da Arte, mas que elas tinham um destino já pré-determinado, que eram se tornar donas de casa. E ela vai mudando isso daí, vai trazendo questões novas, vai permitindo que essas mulheres planejem as suas carreiras, pensem também em outras questões, além de ser dona de casa. Então as mulheres elas poderiam ser donas de casa, mas também tinham a possibilidade de ter uma profissão e não ficar tão assim dependente dos homens. Então a faculdade ela tem um clima organizacional bem tenso, tem uma cultura organizacional extremamente conservadora, e esses tópicos a gente vai trabalhar com mais detalhes próximo ao final desta nossa primeira temporada de comportamento organizacional. Então é basicamente isso, né? É uma professora que inova na educação, ela lidera, ela tem uma liderança que é motivacional, então ela permite que essas estudantes, desde as mais liberais até as mais resistentes, repensem as suas trajetórias, os seus papéis sociais e pessoais também. Professor, antes de adentrar nas peculiaridades da narrativa em relação aos conceitos de liderança, fala um pouco para o nosso ouvinte sobre a arte de liderar. O que faz um líder de primeira linha? Eu costumo trazer, Ronaldo, algumas características bem específicas. São muitos livros sobre liderança, muitas publicações, muitos textos, artigos. É um mundo assim, não vou nem chamar de poço sem fundo, que talvez seja uma expressão geralmente a gente usa com a terminologia negativa, né? Mas neste caso, assim, é um poço praticamente sem fundo, porque tem muita coisa para se falar sobre. Mas como a gente precisa sintetizar, até aqui por causa da estrutura editorial do nosso podcast, o que eu tenho para dizer é o seguinte: a positividade, a questão da apreciação, a visão de futuro, o retorno, né, o chamado feedback, comunicação, confiança, inspiração, são vários, mas esses são os principais e que eu abordo sempre em minhas aulas e utilizo o Sorriso de Mona Lisa para essas discussões. Então, no âmbito da positividade, nós temos a questão dos líderes que são inspiradores, conseguem achar o lado bom das situações do cotidiano. Então, assim, frente a desafios e falhas, esses líderes eles encontram maneiras de se superar, sempre procurando a chamada luz no fim do túnel.
Na questão da apreciação, quem não se sente, gente, valorizado e apreciado no ambiente de trabalho geralmente não está satisfeito ou inspirado. Seres humanos, eles precisam de gestos de gratidão para sentirem que seu trabalho vale a pena. A gente pode ver isso em Um Sorriso de Mona Lisa, nas ações da professora com as suas estudantes, principalmente diante das estudantes mais resistentes. Visão de futuro, a liderança ela não pode se preocupar apenas com o presente. Trazendo para o contexto empresarial, contexto organizacional, empresas que não pensam no futuro, elas tendem a perder competitividade. Então, por isso, líderes inspiradores, eles sabem para onde a equipe está indo e suas ações são focadas nesse objetivo. A questão do retorno, do feedback também é importante que se ofereça um feedback de forma inspiradora para os colaboradores. No entanto, deve ser uma troca. Líderes também devem saber ouvir e encorajar pessoas a dividirem suas opiniões e impressões de uma forma, obviamente, construtiva. A questão da comunicação. Essa, gente, é a principal habilidade de líderes inspiradores. Você não pode inspirar colaboradores se você não se comunica de forma efetiva com eles. Além disso, pessoal, é preciso passar ideias, ordens e tarefas sem a criação dos tenebrosos ruídos e sentimentos equivocados. A relação de confiança também é outra característica essencial para praticar a liderança inspiradora. A confiança, gente, ela é construída aos poucos, deve ser mútua e baseada na honestidade e na integridade também. E dentre os tópicos que eu elenquei aqui é a questão da inspiração. Líderes inspiradores, eles são movidos por sua própria inspiração. Eles são motivados por acreditarem no propósito da empresa e entenderem como o seu trabalho tem importância no mundo. Em relação, dando continuidade a essa questão da arte de liderar, a liderança ela tem que ser vista como habilidade. É importante levar em consideração o autoconhecimento, a linguagem corporal também e ter uma proximidade com a equipe. No que concerne a questão da habilidade, a gente tem que pensar que a liderança é uma habilidade que ela se desenvolve nos desafios impostos pelo dia a dia corporativo e deve ser aprimorada de forma contínua. Por muito tempo, gente, as pessoas acreditaram que o líder nascia pronto. Mas tem vários estudos aí sobre a capacidade de liderar que mostram que todos podem exercer a liderança, desde que tenham disposição para aprender e se desenvolver. Então, por essa razão, se a pessoa quer desenvolver e aprimorar sua liderança, o primeiro passo é olhar para si mesmo, que é o que a Catherine Watson faz com as estudantes. Pedem que elas façam esse exercício de autoconhecimento, inclusive, que vem agora. Os líderes eles precisam estar preparados para lidar com diferentes cenários, pois a empresa, os desafios evoluem, mudam e assim surgem novas situações e pessoas para acompanhar a dinâmica. Então, nesse contexto, é fundamental que o líder tenha autoconhecimento. O que é isso? Adotar a prática de se conhecer cada vez melhor. Apenas com autoconhecimento, o líder será capaz de compreender suas atitudes. E essa compreensão, pessoal, é fundamental porque as atitudes do líder, elas influenciam a equipe, elas contribuem para o sucesso dos projetos. Então, as pessoas que estão na equipe sentem os efeitos da atuação do líder no dia a dia corporativo. Quando o líder ele realmente acredita no projeto, a equipe também acredita, que é o que vai acontecer com O Sorriso de Mona Lisa. A professora interpretada pela Julia Roberts, ela acredita no seu projeto de educação e mesmo com as dificuldades, com o tempo, ela consegue contaminar as estudantes até as mais resistentes. Então, o líder ele é a referência e as equipes replicam suas atitudes nas relações internas de trabalho e também nas relações externas com clientes e fornecedores. As atitudes positivas, gente, elas são tão contagiantes quanto as atitudes negativas. Ambas são irradiadas pelos líderes em suas equipes. Quando o líder ele tem autoconhecimento, o que ele faz? Ele é capaz de ter autocontrole. Aí, um outro tópico também, em um outro podcast, nós vamos falar sobre a importância da inteligência emocional, que vai ajudar muito a gente a compreender essa dinâmica aqui de comportamento organizacional. Então, o exercício diário da disciplina e do autocontrole, ele é essencial para que o líder haja de maneira coerente com a equipe. O autocontrole é o quê? É o controle de si mesmo. É o domínio sobre seus próprios impulsos e emoções. Uma coisa que muita gente não leva em consideração, mas que é importante e que a gente vai refletir também, tratado isso com certo humor em O Diabo Veste Prada, que é o nosso próximo podcast, é a questão da linguagem corporal.
Desculpa. Sua linguagem corporal, gente, ela transmite seus impulsos e emoções. Então, ela é mais forte e evidente do que suas palavras. Por isso, pessoal, para ser um bom líder, é necessário cuidado com a informação que sua linguagem corporal transmite. Tenha uma postura segura e confiante. Falar com segurança e ter uma postura insegura transmite conflito de informações para a sua equipe. A sua postura como líder, ela influencia o comportamento dos liderados e interfere na cultura da empresa. Por isso, liderança exige atenção e reflexão. Então, tenha confiança e seja verdadeiro e honesto ao transmitir uma mensagem para a equipe. A mensagem, gente, ela representa 7%, segundo alguns estudos, de impacto na comunicação. A entonação de voz, 38%, olha só. E os gestos e as expressões, 55%. Então, esses números, eles mostram por que a postura do líder gera impacto na comunicação, visto que a equipe se lembrará da fisionomia e dos gestos apresentados pelo líder ao transmitir uma mensagem. Outra questão, proximidade com a equipe, isso é muito importante. O líder, gente, ele precisa estar próximo de sua equipe, compreender seu contexto, conhecer as pessoas, suas potencialidades e suas dificuldades. A proximidade, ela é uma prática eficaz na liderança, por ser um elemento chave para a influência, assim como a comunicação clara das metas. Ao colocar essa proximidade em prática, o líder ele é capaz de quê? De definir os rumos da equipe da empresa, agir para que os objetivos e princípios sejam conhecidos, compreendidos, aceitos e incorporados pela equipe. A liderança, ela se desenvolve na prática do dia a dia. Como o contexto empresarial ele é muito dinâmico, você também precisa se manter em constante movimento. Então, buscar aprimorar e aperfeiçoar o tempo todo a sua habilidade de liderança. Professor, o que podemos observar em Sorriso de Mona Lisa é a questão da inovação em educação. A personagem principal, interpretada por Julia Roberts, mudou o conceito da instituição, considerado muito conservador, tendo em vista ampliar a visão crítica dos estudantes e formar líderes do amanhã. Quais são as principais questões da narrativa no âmbito de liderança e, consequentemente, da abordagem em comportamento organizacional? O Sorriso de Mona Lisa traz muitas questões, como eu tenho entrecortado aqui durante as minhas falas. A questão da inovação acadêmica, o desenvolvimento pessoal, a questão de liderar para motivar. Eu gosto da perspectiva do filme. Eu não vou falar, inclusive, de forma, vamos dizer assim, cronológica, crescente. A cena do começo, do meio e do fim. Eu vou entrecortar com cenas do meio, do final, do fim. Vou ficar indo e voltando, porque são muitas as abordagens e eu quero sintetizar por questões editoriais, tá? Então, uma coisa importante é a pergunta sobre autoconhecimento, sobre senso crítico também. O filme parte para a ideia do quadro da famosa pintura renascentista de Leonardo da Vinci, né, Mona Lisa. E aí faz a pergunta, né? A mulher pintada no quadro, ela estaria alegre ou não? Tem como a gente saber isso daí? Então, com base nessa pergunta, é possível refletir também sobre o fato de se aquelas mulheres, aquelas alunas da instituição, né, Wesley, né, direcionavam seus valores, suas vontades, suas vidas para o casamento, a casa, o marido, os filhos. Então, assim, elas eram mesmo felizes, como diziam, como esperavam ser, ou elas sustentavam esse ideal que a sociedade lhe estabelecia? A sociedade daquela época, dos anos 50. Então, isso é uma pergunta importante que o filme faz. Você olha para o quadro e não tem certeza. Ela está feliz, está triste, como é? É um mistério. Então, a partir dessa pergunta-chave, a gente pode pensar o filme inteiro, tá? Tem a cena que as alunas saem da sala de aula e vão fazer a visita a uma das produções de Pollock, né, que é um pintor de arte moderna. Então, quando elas chegam lá, começam a conversar, pensar, não está na apostila, a professora coloca logo: calem-se um pouco, contemplem, sintam a arte. Não sigam aquilo aqui, exatamente, os modelos, os manuais estão trazendo. Os manuais trazem a opinião do outro e é importante na perspectiva da teoria, do embasamento, da estruturação, mas aguçar o senso crítico e pensar que a arte é algo muito subjetivo. Então, as estudantes precisavam pensar sobre aquilo. Então, ela só estabelece esse conflito. Há um momento de desconforto também, logo nas primeiras aulas da professora, depois que ela sente o clima da turma, quando ela leva um quadro que é a Carcaça, de Soltini. Ele é apresentado. Essa é uma obra associada ao expressionismo, e no filme ele não é um artista clássico,
Então ele não é assim, é parte de uma cultura correta para a classe social daquelas mulheres e tudo mais. Era um quadro também que traz uma questão de agressividade, de erotismo. Então a professora que tem uma visão futurista, ela rompe o conservadorismo e mostra às alunas que é possível conciliar carreira profissional e vida familiar através de discussões sobre arte também. A questão dos girassóis de Van Gogh, então ela fala sobre como Van Gogh pintava não aquilo que ele via, aquilo que ele sentia. E nesse processo, nesses momentos das aulas, a professora ela coloca em questão que a formação ela não é feita exclusivamente pela acumulação de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, mas também por meio de quê? De reflexões críticas sobre as práticas, de reconstrução da identidade pessoal. Então, um processo de mudança, mudar como algo que não é impossível e algo que pode ser trabalhado. Então, a liderança de Catherine Watson é justamente focada nesse aspecto, de motivar a mudança. Um outro ponto também é quando ela vai encontrar uma das alunas mais brilhantes que conseguiu passar para cursar direito numa faculdade, mas ela decide não ir. Ela decide acompanhar o marido. E aí ela traz uma questão feminista, inclusive, que é a questão da liberdade de escolhas. A aluna, inclusive, traz a questão de faz uma crítica a essa líder, essa professora, que se empolgou tanto em vê-la crescer profissionalmente, mas aí a aluna diz, não é porque eu decidi casar que eu não seja uma mulher inteligente. Esta é uma opção minha. Eu quero isso. Eu não estou sendo obrigada a fazer isso porque a sociedade me pede. E isso coloca a professora também para refletir sobre a questão do assunto. Uma outra coisa que a gente pode pensar na perspectiva organizacional é quando Catherine chega, recebe as recomendações, as ordens, e ela dá uma aula apavorada, porque as alunas são arrogantes, agressivas, são focadas na apostila, o que ela traz de proposta é diferente. Então ela precisa ressignificar o seu planejamento. Falamos do potencial desperdiçado, da liberdade de escolha, a cena do quadro de Pollock, de girassóis também, de desenvolvimento pessoal, liderança para motivar. E um outro tópico é que ela recebe a oportunidade de continuar no final, na escola, na faculdade. Mas a Catherine, ela prefere seguir um outro caminho. Ela não sentiu que naquele espaço ela teria a possibilidade de desenvolver a sua liderança. Então ela entende a cultura, o clima da organização, que é a instituição tradicionalíssima, né, que é o Wesley, e ela decide seguir outro caminho. Ela vai viajar, vai continuar estudando, vai tentar outra perspectiva. Então, dentro da questão também de comportamento organizacional, que dialoga muito com a questão de planejamento de carreiras, que é um outro componente curricular do curso de administração, a gente pode pensar que a Catherine ela planeja o seu processo para justamente não ficar numa instituição, mas ficar estagnada e infeliz. Quem também traz considerações pontuais é o grupo de estudantes da disciplina Comportamento Organizacional, ministrada pelo professor Leonardo Campos. Vamos acompanhar o que essa galera tem para contribuir. Bom dia, meu nome é Vinícius e eu vou falar um pouco sobre o filme O Sorriso de Mona Lisa. No filme, a professora Catherine Watson, recém-chegada em uma escola só para mulheres, bastante tradicionalista e conservadora, tenta, por meio da sua profissão e de seu cargo de educadora e responsável da turma, liderar suas alunas a uma nova visão de mundo, fazendo-as tecer críticas à sociedade que estavam. Afinal, elas estavam na década de 50. Essa quebra de paradigmas que a professora estava tentando fazer no filme vai refletir bastante nas escolhas que os personagens vão tomar, assim como vão fazê-la refletir e aprender mais sobre si mesma. A liderança adotada por Catherine é a liderança transformacional, pois durante todo o filme podemos vê-la motivando e orientando suas alunas a seguir um caminho que elas realmente quisessem, e não por um imposto pela sociedade. Olá, me chamo Yasmin, eu faço curso de administração e para a aula de comportamento organizacional irei falar um pouco sobre o filme O Sorriso de Mona Lisa. Bom, a personagem principal, a da professora Catherine Watson, ela desafia as normas tradicionais de ensino ao incentivar suas alunas a pensarem de forma crítica. Ela questiona os papéis de gênero e as expectativas sociais da época, introduz novas perspectivas e ideias em suas salas de aula, encorajando o pensamento crítico de suas alunas e as encoraja a acreditar em si mesmas e em suas habilidades de fazer algo por si própria. Desafia as normas sociais da época e promove a ideia de que as mulheres podem buscar carreiras e independência, além de se preocupar com cada uma delas e com seu bem-estar. Busca estabelecer conexões pessoais com cada uma, entendendo suas preocupações e inspirações individuais. Em resumo, eu acho que a liderança da professora Catherine
é transformadora e se caracteriza pela inovação, empoderamento, conexão pessoal e o enfrentar de desafios das normas sociais da época. Em minha opinião, é um filme que todos deveriam assistir, não só mulheres e crianças, e não só visando a parte de liderança, mas também de encorajamento de fazer aquilo que você deseja. Olá, meu nome é Tássio e vou falar sobre a liderança no filme O Sorriso de Mona Lisa. Vemos no filme a importância de ter uma pessoa para nos guiar, um líder de fato, e no filme essa pessoa é a professora Katharine Watson. Katharine é uma professora que recebeu a oportunidade de lecionar História da Arte em uma escola formada apenas por mulheres. Mulheres essas que se tornariam futuras mulheres de família. O engraçado é que esse termo de família, pelo fato do filme se passar na década de 50, mostra uma mulher ideal, aquela que coloca a comida na mesa assim que seu marido chega do trabalho, que devota a vida aos filhos e ao esposo, e é justamente essa ideologia que a professora vai contra. Katharine, ao chegar na escola, se depara com esses valores estabelecidos para as alunas e tenta de todo jeito liderá-las de forma democrática e autocrática com uma aluna em específico. Essas mesclagens de liderar ficam evidentes no filme na primeira vez que a professora mostra várias imagens de arte e pede para que as alunas dissessem o que achavam delas. Isso seria uma liderança democrática, pelo simples fato de deixar as alunas pensarem por elas mesmas, e não impor o conceito que ela tinha sobre tais artes. Só que devido às alunas seguirem à risca a apostila que a escola fornece, não conseguiram formar seus sensos críticos sobre as imagens. Isso seria uma dependência da apostila, que é também um ponto negativo em uma liderança autocrática, a dependência. Ou seja, vemos aqui o poder que essa liderança tem. Também vemos no filme que a professora exerce não uma liderança, mas sim uma grande influência nas decisões das vidas das alunas. O que se é admirável em qualquer líder, ser espelho para quem o segue. Bom dia, eu me chamo Ingrid Brito e eu trarei comentários sobre o filme O Sorriso de Mona Lisa. Bom, eu já quero começar comentando sobre a metodologia de ensino da professora Katharine e o impacto que ela causou em relação aos seus alunos. Bom, que eu pude perceber que ela tinha uma metodologia de ensino inovadora para a época e escola a qual ela foi ensinar, que era de uma educação muito tradicionalista e rígida, né? Que tinha um foco em formar alunas para que elas fossem boas esposas, arranjassem o marido e cuidassem apenas do lar e de seus filhos. E ela veio trazendo outra forma de ensino, com outra visão para que essas meninas elas tivessem uma outra visão de mundo, novos horizontes, para que elas pensassem, né? E fossem independentes e corressem atrás de uma outra profissão para serem alguém na vida e não só apenas serem boas esposas. Mas é claro que ela encontrou muitas dificuldades e barreiras, mas no fim ela conseguiu cumprir o que ela queria fazer diferença e que essas jovens se tornassem independentes. E além do mais, eu indico super assistir esse filme porque a gente pode ter uma comparação do quanto evoluímos nós, tipo, mulheres da época para agora, apesar que ainda temos muito a evoluir, mas só de ter assistido o filme e ter visto como era na época a mulher era tratada e como nós estamos vivendo hoje, teve uma grande mudança, então recomendo assistirem. Chegamos ao final do nosso podcast, parte integrante da série Comportamento Organizacional em Perspectiva. No próximo episódio, trabalharemos mais uma vez com liderança, agora focado com um tom autocrático de um clássico moderno do cinema, O Diabo Veste Prada. Não deixe de acompanhar essas ideias, combinado? Até a próxima!